guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. É com muito prazer e alegria que estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 5 de abril de 2020, para a apresentação de mais um culto de escola bíblica dominical, onde juntos estaremos aprendendo um pouco mais da santa e bendita palavra de Deus. É com muita alegria que nós recebemos aqui no nosso canal de transmissão deste culto vários irmãos de várias localidades, e eu quero já agradecer a interação que esse povo de Deus tem feito conosco por esses momentos de transmissão, de culto, de transmissão da palavra de Deus. Quero agradecer por você me permitir entrar no seu lar neste momento e nos dar esse voto de confiança e de estarmos juntos diante de Deus e da sua palavra. Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus e suplicar que deixe a sua bênção sobre nossas vidas nesta manhã. Bendito e soberano Deus, nosso Pai, é por tua graça e bondade, Senhor, que aqui nos reunimos uma vez mais, mesmo distantes fisicamente, mas espiritualmente, Senhor, conectados ao trono da graça. Queremos nesta manhã uma boa porção, Senhor, da tua palavra. Nos dê a inspiração suficiente e que na ação do teu Espírito possamos conhecer os mistérios do Senhor. Abençoe esse nosso irmão, amigo, que está na linha conosco, conectado, Senhor, por este canal do Facebook e do YouTube. Nos dê a tua graça, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero mais uma vez saudar a todos e dizer que sou o pastor Samuel, para aqueles que não conhecem-nos, pastor titular da Igreja Assembleia de Deus de Colubandê, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E estamos aqui apresentando esses trabalhos da nossa igreja online, haja vista o momento que estamos vivendo, quando os templos estão fechados. Quero lembrá-los ainda que hoje está sendo o dia do jejum para os evangélicos a favor da nossa nação brasileira. Todos nós, como bons patriotas e como bons cidadãos dos céus, estamos atendendo ao clamor do momento, à necessidade da nossa nação. Estamos atendendo também o pedido do nosso presidente da República, que está vivendo dias difíceis na administração desta pátria. Então hoje é o dia em que o povo de Deus está clamando de norte a sul, de leste a oeste na nação brasileira. E certamente Deus está com seus ouvidos atentos à oração desta nação. Eu creio no poder de Deus e creio na oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Vamos agora então à nossa lição de hoje, da nossa escola bíblica dominical, baseada na lição do segundo trimestre deste ano de 2020, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos abrindo o segundo trimestre com o título da lição, Carta aos Efésios.
saudação aos destinatários. Esse trimestre, queridos irmãos e alunos, estaremos estudando 13 lições abençoadas na carta de Paulo aos Efésios. Vários títulos para cada domingo, e são certamente momentos maravilhosos de muita espiritualidade, de muita inspiração, quando os servos do Senhor estarão reunidos durante todos os domingos, estudando os temas desta revista. Hoje cabe-nos estudar a saudação aos destinatários. Este é o título de hoje, ou o tema de hoje, na carta de Paulo aos Efésios. Nós lemos o texto áureo, que é o texto de ouro da lição, que está baseada em Efésios capítulo 1 e verso 2, que diz assim: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 2. A verdade prática, a verdade que se extrai de todo o assunto, diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Muito bom. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos ao nosso texto em classe, como dizemos sempre. O texto geral do assunto de hoje. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Vamos ler então. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 1, diz assim: Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Muito bem, aqui nós temos lido então o texto da nossa lição de hoje. Está em Efésios 1, de 1 a 2, e Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7. Vamos então ao nosso tema, ao nosso assunto propriamente dito. Nós hoje estaremos estudando então a introdução. Estaremos na periferia da carta, por assim dizer. Todo o assunto do livro, da epístola, será estudado durante todo o trimestre. Então, será um tema para cada domingo. Hoje nós estaremos dando, por assim dizer, a abertura ao estudo do livro, da epístola, ou carta, como queiram. Carta e epístola refere-se aos mesmos elementos. Carta, ele tem um sentido mais resumido. A epístola tem um sentido mais teológico.
A Epístola aos Romanos, por exemplo, é um verdadeiro tratado teológico, é considerada uma grande epístola. A carta aos Efésios também, alguns até acham que ela tem um formato mais discursivo, em forma de pregação, mas na verdade há revelações tão profundas nesta carta aos Efésios que ela é de fato uma verdadeira epístola que Paulo deixou como um legado para o cânon sagrado, para a Igreja do Senhor se instruir e aprender mais. Então nós vamos tratar de 3 grandes objetivos nesta lição, conforme proposto na nossa revista. Primeira, apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, esses 3 são os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos a algumas peculiaridades desta carta. Por exemplo, quem escreveu? Paulo. E o texto começa, a própria carta começa com a sua introdução, como já é de praxe nas suas epístolas. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo reivindica aqui o apostolado, o reconhecimento por todos do apostolado. Ele diz no verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo reivindica aqui o apostolado com muita propriedade. Haja vista que em vários momentos Paulo foi desconsiderado por muitos adversários do Evangelho. Na própria carta aos Coríntios, Paulo faz essa reivindicação para demonstrar alguns judaizantes no seio daquela igreja que estavam chamando Paulo de embusteiro, de falso profeta e etc. Paulo então escreve aquela carta de uma maneira bem contundente, bem firme, e ele diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E aos Gálatas, da mesma maneira, ele sofrendo os mesmos ataques, ele diz, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Porque alguns entendiam que por Paulo não ter andado com Cristo, não ter pertencido a um dos 12, ele não poderia ser considerado apóstolo. Mas as evidências do apostolado de Paulo está no próprio resultado do seu trabalho, da sua obra. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, vocês são o selo do meu apostolado. A obra, o legado que Paulo deixou no Evangelho, na folha de serviço do reino, foi extremamente grande e poderosa. Então, ele reivindica essa autoridade. E assim ele começa as suas epístolas, as suas cartas. Né? Então, quem escreveu a carta aos Efésios? Ora, não vamos discutir muito essa questão, porque ela já foi, durante séculos afora, amplamente discutida por vários estudiosos, teólogos, etc. E chegamos à conclusão máxima de que a carta realmente foi escrita pelo apóstolo São Paulo. Então, quem escreveu? Paulo. A segunda pergunta que nos leva ao estudo da carta ou da epístola, para quem ele escreveu? Ora, Paulo escreveu pelo menos 13 cartas no Novo Testamento, epístolas, cartas. Ele escreveu carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, ele escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Colossenses, Filipenses, Filemão, 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, carta a Tito, ele escreveu a carta
primeira e segunda aos Tessalonicenses. Essas 13 cartas de Paulo, então, faz parte do cânon sagrado do Novo Testamento. Então, para quem ele escreveu essa carta? Essa carta ele escreveu para a comunidade dos irmãos que estava em Éfeso. Há algumas discussões de que essa carta era a mesma carta que Paulo escreveu a Laodiceia, quando ele escreveu a sua carta aos Colossenses, e ele cita outra carta. Bem, a carta a Laodiceia nós não vimos, é desconhecida, mas o certo é que aqui os irmãos da comunidade da grande cidade de Éfeso foram beneficiados por esse escrito de Paulo. Quando Paulo escreveu essa carta? Essa carta Paulo escreveu mais ou menos entre o ano 61 a 62 da era cristã. Paulo estava aqui preso. Aqui ele escreve uma das 5 cartas da prisão. Paulo escreveu 5 cartas nas prisões dele. Ele escreveu aos Colossenses, aos Filipenses, Filemão, carta aos Efésios e segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele escreveu da prisão essas cartas. Não se esquecendo de que Paulo teve por 2 momentos preso. Ele teve por 2 anos aproximadamente preso em Cesareia, quando os judeus em Jerusalém o quiseram sacrificá-lo, matá-lo. Ele foi protegido e levado pelas autoridades até Cesareia. Em Cesareia, ele ficou preso e de lá foi levado a Roma, porque ele havia pedido que o seu julgamento fosse feito em Roma. Ele apelou para Roma. Então, já no capítulo 19 de Atos, ele cita a sua trajetória por Éfeso quando fundou essa igreja. Porém, aqui no capítulo, na carta que ele escreve a Éfeso, ele não menciona ali intimidade com os irmãos de Éfeso, como foi o caso de Filipos, ou da carta aos Filipenses. Ele mostra algumas questões na igreja no sentido de fortalecimento doutrinário. Então, por que Paulo escreveu essa carta? Ora, Paulo estava aqui em prisão. Ele estava aproximadamente 5 anos ainda da sua morte. Paulo morreu no reinado de Nero, aproximadamente no ano 67. 61 a 62 ele escreve essa carta. Ele vai a Roma, é preso lá, escreve essa carta. Ele teve ainda um período de liberdade, quando depois é preso outra vez, e aí sim é decapitado por Nero. Então, por que Paulo escreveu essa carta? Essa carta é muito interessante, irmãos. Muito importante a carta de Paulo aos Efésios. Ela tem alguma similaridade com a carta aos Colossenses também. Há muita personalidade aí da carta de Efésios com a carta de Colossenses. Muito interessante. Então ele escreve a uma igreja em uma cidade grande. Alguns falam em 300 mil habitantes, outros chegam até a 500 mil habitantes. A verdade é que era uma metrópole para a época, era uma grande cidade. Éfeso era a maior metrópole dos romanos na Ásia. Era uma cidade imponente, era a capital da província romana na Ásia. Era uma cidade portuária. Sabemos que lá tinha 2 grandes monumentos históricos, o templo da deusa Diana e um teatro que comportava aproximadamente 25 mil pessoas. Era nesse teatro que Paulo queria pregar quando houve o tumulto que os judaizantes e os inimigos da fé tentaram apedrejar Paulo. E os irmãos aconselharam que Paulo não fosse ao teatro. Então esse teatro era também uma grande e monumental obra dos Efésios. E, todos sabem,
o templo da deusa Ártemis, ou deusa Diana. Era uma das 7 maravilhas da arquitetura da época. Ela tinha aproximadamente 137 metros de comprimento, 69 metros de largura. Esse templo tinha aproximadamente 18 a 20 metros de altura. Tinha muitas pilastras de granito, de mármore, 127 colunas que rodeavam o templo. Era uma obra monumental, a obra da deusa Diana. Essa cidade respirava a religiosidade que era baseada nessa deusa, a deusa dos animais, a deusa da caça. A cidade respirava, a economia girava em torno dessa idolatria, dessa religiosidade. Vendia-se nichos, objetos de adoração, feitos de prata e ouro, e a cidade era movimentada, a sua economia vivia à base disso. E aí Paulo chega pregando o evangelho nessa cidade e combatendo frontalmente a idolatria. E aí começou a cair o mercado dos nichos. E os fabricantes de ídolos começaram a se sentir incomodados. Levantou-se então um movimento contra Paulo, e eu posso ler já com você em Atos dos Apóstolos. Lucas registra isso, no capítulo 19, versículo 8, diz assim: e entrando na sinagoga, Paulo falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, veja, extraordinárias. Éfeso foi sacudida pelo poder de Deus, pelo ministério apostólico de Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, que por Jesus a quem Paulo prega, quiseram até imitar a pregação de Paulo. O certo é que Éfeso foi abalada pelo poder de Deus. Então, essa grande cidade, ela recebeu a mensagem do Evangelho com poder e maravilhas. Essa igreja de Éfeso, então, foi pastoreada mais tarde por Timóteo, o jovem pastor, quando Paulo escreve as 2 epístolas pastorais a Timóteo. Foi pastoreada também, segundo os historiadores, por João, o evangelista, já na idade avançada, e dizem que de lá mesmo ele escreveu o seu evangelho. Essa carta aos Efésios foi dirigida a uma igreja próspera. Não parece ter problemas de ordem doutrinária. Paulo não cita isso na carta. No entanto, os escritos nos remetem a uma defesa da divindade de Cristo, em oposição ao gnosticismo, que era uma seita filosófica, era na verdade uma mistura de judaísmo com filosofia, com cristianismo. Era uma miscelânea, e não acreditavam na divindade plena do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve essa carta, assim como ele escreveu aos Colossenses, mostrando o pleno poder do Senhor Jesus Cristo e o seu domínio universal, domínio sobre os céus, a terra e todas as forças do universo. Paulo faz isso de uma maneira muito profunda, muito inspirada pelo Espírito Santo. Então, qual o propósito?
o propósito é edificar a igreja. Essa carta fala de vários temas que nós abordaremos, certamente, durante todo esse trimestre. Vamos a alguns temas da mensagem que Paulo deixa na carta aos Efésios. Por exemplo, essa carta ela é caracterizada como a carta das regiões celestes. Carta das regiões celestiais. Efésios, capítulo 1, versículo 3, capítulo 6 e versículo 12. Paulo fala aqui das regiões celestes. Vamos ver. Capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim. Vamos ler a partir do 5. O qual, noutros séculos, foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos seus santos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, ao qual nós fomos edificados. Somos participantes da mesma graça do Senhor. Leia o capítulo 1 e o verso 6. É esse que eu queria ler com os irmãos. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si, no amado. Paulo está falando aqui das maravilhas da sua graça. E ele fala das riquezas, louvor da sua glória e louvor da sua graça. Vamos mais adiante. Capítulo 1, ainda, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Como em nenhuma outra epístola, Paulo fala profundamente das riquezas da graça nessa epístola. A graça abundante que tira o homem das profundezas do pecado, que transforma a natureza humana, a graça que nos remiu, a graça que nos tornou herdeiro das riquezas divinas, a graça que nos uniu em um só corpo, como o corpo de Jesus Cristo, as riquezas da graça. Durante toda a epístola você vai ver aqui e ali, direta ou indiretamente, sendo manifestadas as riquezas da graça de Deus. A outra grande riqueza que Paulo manifesta aqui são as riquezas da glória. E eu lhe convido a ler o capítulo 1 e o versículo 18, que diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, isso aqui dá um estudo bíblico. Se você parar para analisar, pesquisar nas promessas bíblicas, essas duas grandes riquezas que Paulo menciona aqui, você vai fazer um estudo bíblico por longas horas. As riquezas da graça é de uma profundidade imensa. Ela vai demonstrar a profundidade do amor e da misericórdia de Deus que nos salvou. As riquezas da graça aqui, elas apontam diretamente para a salvação. Lembra-se que as moedas de troca que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi vendido, Judas o traiu e foram as moedas de prata. Prata é uma representação sempre da redenção. Prata aponta sempre para a compra de volta, a libertação dos escravos. E as riquezas da graça, ela aponta para a nossa redenção. É a moeda de troca, é a moeda de compra, as riquezas da graça. Enfim, vamos às riquezas da glória que Paulo menciona aqui, e eu quero lhe chamar ainda a atenção para o capítulo 3 e versículo 18, que nos diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura,
o comprimento e a altura e a profundidade de quê? Das riquezas da graça de Deus e as riquezas da sua glória. Conhecer a profundidade desses mistérios da graça e da glória do Senhor. Leia o versículo 16 comigo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa carta de Paulo, falando dessas duas grandezas, dessas duas riquezas, a riqueza da graça e a riqueza da glória, ele mostra que a riqueza da graça é a riqueza da salvação e da redenção do pecador. Mas ele mostra aqui, mais adiante, que as riquezas da glória, ela vai além da graça. Ela mostra agora que depois do crente redimido e liberto pela graça, ele recebe o poder, a autoridade, a virtude do Espírito Santo, ele recebe o selo, o penhor da salvação. Paulo chama essa atividade do Espírito dentro do homem, dentro da igreja, ele chama isso de riquezas da glória. Olha, irmãos, que profundidade quando nós adentramos aos mistérios da glória de Deus. A glória de Deus fala da força, do poder, da capacidade divina de produzir, de energizar, de dar sustentação. Isso está ligado à sua glória. É por isso que Deus diz que a minha glória pertence a mim, a ninguém eu dou. A glória é minha. A glória é do Senhor. Dê glórias a Ele, porque Ele é o Senhor da glória. E agora veja, como a igreja é descrita na Bíblia, e muito especialmente na carta aos Efésios, como o corpo de Cristo, esse corpo de Cristo também é glorificado. Deus distribuiu com a igreja as riquezas da glória. Você se lembra que no dia de Pentecostes, claro, lendo a história bíblica, eles estavam congregados no mesmo lugar. Eles haviam recebido as riquezas da graça. A graça já tinha vindo através da salvação, da libertação. Jesus disse que eles já estavam limpos pela palavra que Jesus lhes tinha falado. Mas agora, no cenáculo em Jerusalém, eles esperam a promessa da glória de Deus. E a Bíblia diz que, de repente, num momento, veio um barulho como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E o termo diz que eles glorificavam a Deus. Quando eles receberam esse impulso poderoso da glória de Deus, eles não tinham outra coisa a fazer senão a glorificar. É por isso que todo crente impulsionado pelo Espírito, ele glorifica a Deus. Isso é de uma riqueza exuberante, linda, maravilhosa. É uma manifestação que vai além do entendimento e da razão humana. E alguns que não entenderam diziam, eles estão loucos. Não, eles estão embriagados. E Pedro se levanta sob a efusão do Espírito e diz, esses homens não estão loucos, nem embriagados. Eles estão cheios da glória de Deus. Aleluia! Meu irmão, essa carta de Paulo aos Efésios revela essas duas riquezas que muitos de nós hoje em dia não está dando o valor devido. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Valorize a tua salvação como a riqueza da graça. Mas valorize também a ação do Espírito na tua vida como riquezas da glória, os dons espirituais, a capacitação de falar sobrenaturalmente, os dons espirituais, a capacitação de pregar com autoridade. Isso não vem de você, isso é da glória de Deus.
Estevão morre apedrejado como o primeiro mártir da igreja, mas ele morre de joelhos glorificando a Deus. E no fim ele diz: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso nos diz que a glória de Deus está diretamente sobre a igreja. Isto é ilustrado no Antigo Testamento, quando o povo caminhava pelo deserto 40 anos, e de dia uma nuvem, uma coluna de nuvem os cobria, aleluia, e de noite uma coluna de fogo os conduzia. Quando eles tinham em perigo na traseira, na retaguarda, a nuvem ou a coluna de fogo se colocava atrás deles. Quando eles tinham algum problema, a coluna de nuvem descia com eles. Então, meus queridos irmãos, a glória de Deus estava ali manifestada. Isso eles chamavam de Shekinah. Shekinah era a glória de Deus. Em alguns momentos, por causa do pecado, a glória de Deus se retirava, porque a glória de Deus não compactua com o erro. Lembra-se, na situação crítica de Israel nos dias do sacerdote Eli, que a glória de Deus se retirou, e o nome do filho que nasceu naquele momento foi Icabô, porque a glória de Deus se foi. Irmão, não deixe a glória de Deus se retirar da tua vida. Segura a glória de Deus, essa riqueza magnífica. Tinha muito a dizer sobre esse tema, mas não é o tema principal da lição de hoje. Mas só para finalizar, quero lhe dizer que a glória de Deus também é representada quando Eliezer, ou Eliezer, o mordomo-mor de Abraão, foi chamar a noiva para o seu filho, o filho de Abraão. E quando ele entra na casa de Rebeca, ele abre a sua mala, ele abre a sua despensa e reparte com a noiva riquezas de prata e riquezas de ouro. Aquilo é uma representação das duas grandes riquezas que Jesus, o noivo, ele deu à igreja. Diz a Bíblia que Eliezer não veio de mãos vazias. Ele chegou na casa da noiva e abriu a mala, abriu o seu comportamento, sua bagagem, e tira vestidos de linho, ouro e prata. Isso é uma representação máxima das riquezas que o Espírito Santo trouxe à igreja. O Espírito Santo, quando veio à igreja, ele não veio de mãos vazias, meu irmão. O Espírito Santo não é pobre, não é suvina, não é mendigo. Ele é rico da glória. E ele está sobre a igreja, mesmo nesses dias de tanta escassez no mundo. As riquezas da graça e as riquezas da glória. Vamos a mais um tema que você certamente vai explorar durante esse trimestre, nessa carta tão maravilhosa. Paulo fala aqui, e eu quero que você abra a Bíblia comigo em Efésios 2 e 6, Paulo fala aqui da posição da igreja. Aonde Deus posicionou a sua igreja. Efésios 2 e 6 nos diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, que coisa gloriosa. Paulo nos diz aqui aonde é que a igreja está posicionada. A igreja está posicionada nos lugares celestiais em Cristo. Então nós podemos chamar essa carta também de a carta das regiões celestes. Em muitos momentos, Paulo cita aqui o que se passa nas regiões celestes. Ele abre as cortinas aqui como um teatro e nos mostra
o que se passa nas regiões celestiais. E é nessa região que a igreja está. Ela está com os pés na terra, mas o seu coração e a sua mente está nas regiões celestiais. Aos Colossenses, carta paralela a esta, capítulo 3, e verso 1, Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, essa mensagem é para você, meu irmão, meu aluno, nesta manhã. Esta mensagem é para ti. Se você já ressuscitou com Cristo, você está nas regiões celestiais. Então, Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia! De cima da onde? Talvez você aguçou a curiosidade nesta hora, mas eu lhe digo: aonde Cristo está assentado, à destra do Pai. A igreja hoje, pelas riquezas que Deus lhe tem dado, ela pode abrir o céu por meio da chave da oração. Ela pode entrar com ousadia, conforme diz a carta aos Hebreus 10 e 19. E ela pode assumir a sua posição diante de Deus, na oração, na intercessão, na súplica. E hoje é dia que o céu está aberto para a igreja no Brasil. Todo o povo jejuando e orando, os céus se abrem hoje sobre a nação brasileira. Aleluia! E quando os céus se abrem, Deus derrama chuvas de bênçãos, chuvas de glória. Você já pode sentir aí, como eu sinto aqui, na nossa comunhão espiritual, distante fisicamente, mas perto de Deus, no mesmo lugar, na mesma região, nas regiões celestiais. Glória a Deus. Então, a igreja está nas regiões celestes. Efésios capítulo 2 e verso 6. Nos fez assentar. Agora eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe bem particular. Em todos os lugares da Bíblia eu vejo a igreja andando, correndo, de pé, de joelhos, com o rosto no pó, como hoje, por exemplo. Mas aqui Paulo está dizendo que nós estamos assentados. Será que é hora de sentar? Será que estamos assentados mesmo? Será que Paulo não se equivocou aqui? Qual é a resposta que nós temos para essa pergunta? Qual é a resposta que você tem aí? Paulo diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, quando eu vejo esse versículo, eu imagino que a igreja só pode estar reinando. É a única razão que eu encontro para aceitar a igreja sentada. A igreja senta quando ela reina quando ela senta. E Jesus se assentou no trono da majestade, ele está reinando. Aleluia. Vamos mais um subtópico aqui da nossa aula. Você está gostando desta ministração? Então dê glória a Deus, dê um feedback. Manifeste-se depois nessa rede social. Isso nos anima a continuar falando destas verdades a todo o mundo. Vamos seguir adiante. A posição da igreja, então, é a posição nas regiões celestiais. Paulo fala aqui também, e aqui no capítulo 1, verso 3 e 4, ele fala da vocação da igreja. Capítulo 1, verso 3 e 4. Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Meu irmão, não pense nessa terra pobre, não pense nesse momento trágico. Pense que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pense nisso. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A igreja, então, tem uma vocação. Eleição aqui é chamada, é escolha, é vocação. A igreja foi chamada, escolhida, vocacionada para uma finalidade, para um objetivo: reinar com Cristo. Vamos ainda a um outro tema. Paulo fala aqui da disseminação do Evangelho da Graça. Paulo fala da garantia da salvação pela graça divina. E eu lhe convido a abrir Efésios capítulo 2 ainda. Nós estamos apenas na periferia da carta, porque vamos estudá-la durante todo o trimestre. Então não é em uma aula que nós vamos esgotar todo esse conteúdo. Capítulo 2, verso 8, Paulo fala da segurança, da firmeza da salvação pela graça. Verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Há uma discussão quanto à predestinação e quanto ao livre-arbítrio do homem. Não é o caso de discutirmos esse assunto agora, porque não é o tema. Porque a predestinação é bíblica. A escolha de Deus é bíblica. A predestinação que Paulo fala aqui não é a predestinação isolada de uma pessoa, é a predestinação da igreja. A igreja é predestinada ao céu e pronto. Acabou. A predestinação aqui é coletiva, não é individual. Ele predestinou dois elementos na Bíblia. Ele predestinou Israel como a nação eleita de Deus, e ele predestinou a igreja para o céu. Então, meu irmão, se você quer ser um predestinado, esteja dentro da igreja de Cristo, porque a igreja é predestinada. Agora, a decisão é sua de estar ou não dentro da igreja predestinada. Por fim, vamos ainda à consumação do plano de Deus na pessoa de Cristo. Paulo revela isso com muita propriedade. No capítulo 1, versículo 3 a 5. Verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Elegeu em quem? Em Cristo. A nossa escolha é através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Olha o verso 10. A tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nessa carta, ou nessa epístola à igreja em Éfeso, Paulo mostra aqui a superioridade de Cristo, a autoridade de Cristo, o poder de Cristo sobre todo o universo, sobre todo o cosmo e sobre a igreja. Sobre a igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, o corpo de Cristo. Ele faz isso tão bem, ele mostra isso de uma maneira tão clara, que aqui no capítulo 5, ele faz uma alusão ao esposo e à esposa, como o homem deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o amor sacrificial de Cristo pela sua igreja. E no capítulo 2, para nós finalizarmos ou caminharmos para o final desta breve mensagem, nós vamos estudar um ponto muito interessante, que é a convergência dos povos comprados por Cristo no Calvário. Como o Senhor Jesus Cristo conseguiu, de uma maneira poderosa, milagrosa, miraculosa, como ele conseguiu
agregar, congregar homens de todas as tribos, línguas, raças e nações, como diz o livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 2 mostra-nos como foi que ele fez isso. E eu quero ler alguns versículos com você, a contar do versículo 12, por exemplo. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio na sua carne, ou seja, na cruz, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um homem novo, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Prossegue. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, como eu e você, e aos que estavam perto, como os judeus, por exemplo. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus. Paulo mostra claramente, nitidamente, como Deus conseguiu, pelo seu plano estabelecido ainda antes da fundação do mundo, congregar gente diferente, língua diferente, costumes diferentes, hábitos diferentes, temperamento diferente, cor da pele diferente, idade diferente. Conseguiu congregar em um só povo e fazer uma só família, que ele chama de igreja, Assembleia dos Santos, daqueles que foram tirados do mundo, e fazer de eles um só corpo, chamado o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, a igreja. Isso é um grande milagre, e Paulo nos revela isso com muita propriedade na sua carta aos Efésios. Queridos irmãos, nós vamos encerrando por aqui a nossa meditação desta Escola Bíblica Dominical de hoje. Certamente temos muitos assuntos importantes a serem abordados dentro dessa carta. Ficamos hoje apenas com esses tópicos, mas você pode aí, durante a semana, pesquisar sobre o que foi dito aqui, à luz da Bíblia, examinar e se alimentar profundamente desses mistérios revelados. Tenho todo o prazer de trazer a você esta mensagem, entrar no seu lar com muita alegria e com a graça de Deus. Quero lhe convidar, se você ainda não é crente em Jesus, a pertencer a esse corpo sagrado que é a Igreja de Cristo. Não é denominação, não é igreja com rótulo. É o corpo de Jesus Cristo. Para isso você deve entregar a sua vida a Ele, arrepender-se dos seus pecados e aceitar, pela riqueza da graça de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu querido irmão. Nós vamos orar juntos nesta hora. Estamos nesse dia de oração pelo Brasil. Vamos romper as barreiras desta legião de demônios, de espíritos imundos que estão sobre o Brasil, perturbando, trazendo guerras ideológicas, trazendo brigas, contendas, ambições e tudo mais. Que o nome de Deus seja glorificado. Vamos orar juntos. Soberano Deus e eterno Pai, pela Tua graça temos falado a Tua palavra nesta manhã, Senhor, por este canal de comunicação. Louvamos o Teu nome pelas Tuas grandezas e pela revelação da Tua palavra, Senhor. E agora juntos, eu e os Teus filhos em vários lugares do mundo nesta hora,
estamos orando juntos neste culto, Senhor. Ouve a oração do teu povo, Deus, e sara o Brasil, Senhor. Cura a nossa nação de tantas mazelas, de tanta desgraça. Senhor, estenda a tua mão para nos trazer um grande avivamento a esta nação. Aguardamos por isso ansiosamente. Pai, e esse nosso ouvinte que nos ouviu nesta noite, que está entregando a sua vida, o seu coração ao Senhor, perdoa os seus pecados, ajuda-o, dá-lhe a certeza da salvação. Nós te pedimos agradecidos, no nome e na autoridade do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, eu lhe aguardo às 18 horas. Vamos fazer a nossa live diretamente do templo, às 18 horas, com a graça de Deus. Te espero para um grande momento de culto, com mais uma mensagem da palavra de Deus. Lembre-se, a Bíblia não se esgotou, ela é a fonte da água da vida. Nós estamos apenas cavando o poço, mas quanto mais nós cavarmos esse poço, mais água nós teremos para dessedentar a nossa alma. Deus te abençoe, que a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.